Oi, 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 minha gente, tudo bem? Tô aqui, tô chegando para fazer mais um vídeo que eu separei para vocês. Espero que vocês gostem, né? Que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, eu tô direcionando para um conteúdo um pouco diferente, falando de algumas coisas que acontecem lá no restaurante, falando da minha história, do que eu aplico. Então, assim, baseado em quê, Sandra? Baseado em que, do que eu converso com as pessoas me perguntam, né? As pessoas me perguntam, nossa, você está tanto tempo no mercado, firme e forte. Nem tão firme e nem tão forte, né, gente? Porque a gente também tem os altos e baixos, mas a gente tem coragem, né? E coragem, ó, é isso aí. Quando você tem coragem, tem disciplina, tem foco, né? E você tem pessoas, né, que você acredita, que te apoiam. Isso é muito importante. Você vai. Às vezes você também se encontra sozinho, né? Às vezes não tem um apoio, mas aí você é onde você realmente se olha para você e olha assim, conversa e fala: não, vamos porque a gente tem que ir, né? Não tem outra opção. Vai ficar chorando, vai ficar reclamando. Não pode, né? Tem que ir para frente, para frente, para frente. Bom, gente, quem não me conhece, o meu nome é Sandra Figueiredo. Eu estou à frente de uma cozinha de culinária japonesa. Sou chefe de cozinha, sou sushi woman, cozinheira. Sou uma cozinheira, né? Desde o arrozinho lá básico com feijãozinho, até elaborar alguns pratos da culinária japonesa. Bom, vamos lá. Hoje eu separei para vocês 3 dicas do que eu aplico lá no meu negócio, tá? Que são 3 dicas fundamentais que eu acredito para uma equipe de sucesso. Da gente entrar nessas dicas, o que é uma equipe de sucesso? O que é sucesso, né? Sucesso para cada um vai ter um significado diferente. Para uns é ter lá o dinheiro para conseguir conquistar as coisas que você almeja. Uma casa, um carro, a viagem, ter seu negócio. Para outras pessoas é ter status, é ter um bom posicionamento, é ter paz. E para cada um tem um significado diferente, cada um tem um sonho diferente, cada um quer chegar em um lugar, né? Então, eu estou baseando no que eu faço, no meu negócio, das pessoas que estão comigo, da minha equipe, do que eu apliquei, depois de tanta dor de cabeça, né, que a gente tem para montar uma equipe. A gente tem passos a seguir, a gente erra bastante, e é dentro desses erros que você acerta, e é dentro desses erros que eu errei, que eu acertei, e que eu consigo hoje ter uma equipe bem afiada, uma equipe pronta para executar comigo o que a gente promete, entregar o que promete, né? É bem por aí. Então, já peço que você curta, né, gente? Não, tô com muito pouco seguidor, gente. Tanta gente que me elogia, que fala comigo, conversa, mas aí a pessoa nem me segue. Caramba, já até vi que tem gente tirando algumas coisas daqui para aplicar em outras no seu negócio e aí nem fala pro outro, segue a Sandra, né? É bem por aí. Mas vamos lá, gente, para as 3 dicas que eu separei, tá? Primeira dica, clareza. Seja claro com as pessoas que você contrata. Passou ali por uma entrevista, você já tem as pessoas que vai trabalhar com você, então você já formou ali as pessoas, então você vai falar com essas pessoas, você vai explicar para essas pessoas o que é a sua história, o que você quer, o que você acredita, quais são as suas metas, quais são as suas regras. Regras essas que muitas das vezes têm que ser documentadas e assinadas, tá? Para quando você ter, às vezes, dar uma advertência, conversar, né? Seja verbal, seja escrita, você tem um argumento ali, você tem ali a sua planilha, a sua documentação do que a pessoa assinou, do que a pessoa fez
e ela concordou, né? Então, quando a pessoa está disposta a aprender e você disposta a ensinar, eu acho que é um conjunto de aprendizado, tá, gente? Ninguém sabe tudo e a gente vai aprendendo no dia a dia, você aprende com as pessoas, você erra com as pessoas e você acerta com as pessoas, né? Por isso que existe uma equipe, existe um time. Quando você monta um negócio, seja ele pequeno, seja ele grande, você tem que ter as pessoas para executar junto com você, para que você chegue na entrega do que você prometeu, que é o final, que é onde você tem que chegar para você entregar para o seu cliente, para o seu colaborador, para as pessoas que você vai entregar o seu produto, né? Então, quando você cobra, para você cobrar, você precisa ensinar, você precisa e para você ensinar, você precisa explicar, ser claro para as pessoas o que você espera delas. Para você falar o que você espera, você precisa olhar para você, se perguntar para você: eu sei o que eu quero? O que eu espero do meu negócio? O que eu espero da minha empresa? Isso daqui é uma coisa que eu acredito mesmo? Eu boto amor nisso? Eu executo isso com atenção, com carinho? Eu atendo a necessidade do outro, né? Eu estou fazendo isso com alegria, eu estou fazendo isso com responsabilidade. Quando você tem todas essas respostas com clareza para você mesmo, você consegue passar para as pessoas que você está contratando, para você formar o seu time, tá? Então a primeira regra é essa, é a primeira dica, né? É você explicar, é você ser claro, passando o conhecimento que você tem, do que você espera deles, o que você quer deles, né? Então é isso que é a primeira dica. Ser claro, assinado e documentado. E quando você passa isso, né? Quando você tem aquele sentimento, é isso que eu quero, é isso que eu acredito, vamos para cima, é isso que eu espero de você. É assim, é isso a empresa. É assim que tem que sair, executar o meu produto aqui dentro da cozinha, no meu caso, tá? É assim que você tem que embalar o produto, é assim que você tem que atender o meu cliente, é assim que você tem que entregar na casa do cliente, é assim que tem que chegar quando a pessoa abre a embalagem, quando ela vê lá, por mais simples que seja, mas ela sente você, ela sente a sua presença, então você conseguiu ser clara. Essa é a primeira dica. A segunda dica é você ter o conhecimento, é você saber o que você está pedindo, é você entender, é você saber o que você vai cobrar. Quando você, né, sabe o que você quer, sabe fazer, e quando você executa, quando você não tem ninguém, mas você executa, então você consegue ensinar. Quando você treina, quando você explica, quando você permite as pessoas errarem para você corrigir, para elas entenderem realmente o significado de como tem que chegar o seu produto, o seu atendimento. Quando você sabe de tudo isso, você consegue fazer essa cobrança. E tem pressão? Tem pressão, ó, aqui, ó. Pelo menos no meu negócio, as pessoas que trabalham com comida, ou as pessoas que trabalham com telemarketing, as pessoas que trabalham com entregando roupas, né? Qualquer coisa. Tem pressão? Tem pressão. Passa a mão na cabeça o tempo todo? Não, não passa. É por isso que você tem que ter um posicionamento, é por isso que você tem que deixar claro a que você veio, o que você quer, o que você espera. É muito simples, minha gente. É muito simples. Então eu tenho uma fórmula de sucesso, eu tenho todos os passos básicos, todos os passos ali. Não, não tem. Eu tenho clareza, eu tenho a humildade de conversar com a minha equipe, de passar para a minha equipe o que tem que ser feito. Então a primeira dica é clareza, segunda dica é saber para ensinar, é saber para cobrar, né? E cobrar como? E quando você cobra, quando você explica, você tem regras, você deixou as suas regras bem claras, então aí você tem que fazer isso para você ter o entendimento das pessoas que estão com você, os seus colaboradores.
Porque sozinho a gente também não chega em lugar nenhum, né? Em nada na vida. Você ser solitário com um monte de gente é uma coisa, porque às vezes é da pessoa mesmo. Diferente de mim, né? Que eu adoro conversar, adoro falar, gosto de ensinar, tenho prazer, né? Em ver todo mundo ali aprendendo, fazendo, executando, fico brava, cobro, falo, mas estou ali presente. Deixo claro o que eu quero. Por isso que as pessoas elogiam a minha equipe, elogiam o meu trabalho. E tem crítica também, como todo mundo tem, que ninguém, né, é perfeito e estamos longe da perfeição. E às vezes também a gente, quando você é muito perfeita, você nunca pode errar. Então eu sempre falo, eu erro também, e erro sim, e todo mundo erra. E tá tudo bem também, né? Terceira dica. Seus colaboradores, eles estão felizes da sua empresa? Eles sabem mesmo o que eles estão fazendo ali? E eles têm um reconhecimento? Eles têm uma folga? Eles têm um extra? Eles têm uma boa remuneração? Não sei o que é boa remuneração, né, gente? O mercado tá aí, a gente tem que seguir o fluxo, tem que seguir, tanta coisa para você fazer. Uma empresa poderia ser remunerar muito mais o seu funcionário se não fosse tanta coisa que a gente tem que fazer, que pagar, né? Vocês entendem? Não vou entrar aqui nesse assunto porque não é esse o intuito. Mas a gente, dentro do que a gente pode, a gente tem que reconhecer, valorizar, remunerar, entender, conhecer, fazer daquilo uma família. É uma família? Estão te ajudando? Não, ninguém está me ajudando. Né? Ajuda você tem quando as pessoas fazem de graça para você, ou as pessoas estão ali fazendo uma caridade, sei lá. Então, isso é uma ajuda. Mas quando você cobra, quando você paga e quando você reconhece, então aí estamos falando de profissionais, tá? Quando você treina profissionais, quando você treina para seguir a disciplina da sua empresa, a regra da sua empresa, você precisa de quê? Você precisa de que você seja justo. Algumas pessoas, pode ser que não concordem comigo, né? Que eu pesquiso bastante, tô falando de onde eu estou, da cidade que eu estou, do meu ramo de negócio, que a cozinha oriental, né? Para quem não me conhece, até meu nome é Sandra, né? Figueiredo, e eu tenho um restaurante japonês, então eu tenho uma equipe, já tenho alguns anos, né? E muita gente comenta, fala, né, sobre a minha equipe, o que você faz. Então eu estou passando para vocês aqui o que eu faço. Eu reconheço sim, eu valorizo sim, porque quando eu agrego valor na minha mercadoria, no meu atendimento, do que é a minha empresa, do que é o meu negócio, tudo isso é valor agregado, tá? Então, e para isso eu tenho que ter uma equipe, né, afiada. Então eu tenho esse reconhecimento. Eu vejo algumas pessoas que cobram, porque eu não consigo funcionário, porque esse não fica, porque o outro não fica, porque tá difícil. Tá difícil mesmo. O ramo de trabalho tá mudando, a gente está numa transição, e eu entendo tudo isso, tá? O mercado tá muito difícil para mão de obra. Isso é realmente, principalmente na minha área, né? Que é o ramo de alimentação, bares e restaurantes. Então tá difícil mesmo. Mas não é só porque tem pessoas que não querem trabalhar ou porque tem pessoas que não estão aptas. Tem pessoas que não estão aptas, não estão qualificadas, mas elas podem estar se você se dedicar, se você treinar, como eu disse nas duas primeiras dicas. Por isso que quando elas atingem, né, o que você espera, então tá aí o reconhecimento, o valor agregado da sua mercadoria, tá? Quando você valoriza, você é valorizado, né, gente? E é isso daí. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso, essas três dicas aí básicas que eu aplico no meu negócio, que a primeira é você ser claro, né, com a sua equipe, com as pessoas que estão trabalhando com você, que estão fazendo parte, né, do processo, do dia a dia, que vão fazer com que você chegue lá aonde você quer chegar. Então você tem que ter clareza, começando por você.
Segundo é você saber, é você treinar, é você ensinar, é você ter paciência, é você cobrar, não é passar a mão na cabeça. E para isso que você tem que honrar com os seus compromissos, que é você valorizar a pessoa que está ali fazendo e levando adiante as coisas que você quer, tá? Eu gostaria muito de chamar a atenção vocês para uma coisa. Eu tô fazendo esses vídeos diferentes, geralmente eu faço da cozinha, né, mostrando lá o meu trabalho. Tô começando a fazer esse conteúdo um pouquinho mostrando os bastidores, né, de como é a minha posição, de como eu aplico as coisas lá no meu negócio. E eu gostaria de saber, gostaria que vocês comentassem aqui comigo se você é funcionário, se você é um colaborador de uma empresa, o que você espera de uma empresa e se você é o empresário, o empreendedor, o que você espera e o que você faz dentro da sua empresa que dá certo e o que você fez que deu errado, para que eu leia, né, e para que eu aprenda também, porque eu estou aqui falando o que eu aplico, mas eu não estou ditando que isso é o correto para mim. Mas de repente você pode ter uma ideia melhor, você pode passar para mim, eu posso aprender com você e você aprender comigo. Para isso, eu peço que você comente, que você compartilhe e que você me siga, que você curta, né? Com toda a humildade, com toda falando aqui realidade, sendo aberta com vocês, porque como eu sempre falo nos meus vídeos, né, vamos ser reais, né? Parar de fantasiar um pouco, parar de ser perfeitinhos, né? Porque a gente tem que passar realmente uma coisa objetiva. Quando a gente passa o que a gente recebe o que as pessoas são. Não é, minha gente? Então tá, muito obrigada, viu?